Bom dia! Eu sou o pastor Leandro San Julião e estou chegando com palavras de vida. Hoje é quinta-feira e o texto da nossa meditação se encontra no profeta Isaías, capítulo 40, o versículo de número 31. Deus, ele tem ensinado ao nosso coração nesta semana a respeito do tema promessa ao cansado. Se você está se sentindo desanimado, frustrado, prostrado, Deus, ele tem uma palavra muito especial para a sua vida. Antes de fazer a leitura do texto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e compartilhá-lo. Assim, nós levamos a palavra de Deus a muitos e muitos corações. O texto diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto é o retrato de um momento muito difícil que o povo de Deus estava vivendo, um período de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Aquele povo não tinha saída, humanamente falando. E Deus, de uma forma maravilhosa, ele abre um caminho onde não existia um caminho. E nós, muitas vezes também, estamos passando por cansaço. E esse cansaço nos últimos tempos, por conta da pandemia e tantas dificuldades que nós temos enfrentado, tem se tornado algo crônico na vida das pessoas. E quando nós estamos passando por situações complexas, cansaço agudo, não sabemos o que fazer, para onde ir, é neste momento que nós precisamos da ajuda de Deus para não sucumbir. Precisamos de uma ajuda sobrenatural. E o sobrenatural é aquilo que o humano não consegue explicar. É a força que vem de Deus, que nos ajuda a permanecer firmes na caminhada. Já aprendemos que temos que tomar uma decisão. Qual decisão? Esperar no Senhor. Ontem conversamos um pouco a consequência, o resultado daqueles que esperam no Senhor. Eles têm as suas forças renovadas. E hoje nós vamos aprender a respeito de uma dinâmica. Qual dinâmica? O texto fala que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E qual é a qualidade desta promessa, deste renovo? O que isso vai causar na vida da pessoa? O texto fala: voam, correm e caminham. Você pode ver que a promessa de Deus aqui é que os cansados, que são renovados pelo Senhor, eles voam rápido e muito alto como águias. Muito alto como águias. Se você olhar para o versículo aqui anterior, ele vai falar a respeito disso, que os moços, eles cansam, os jovens ficam exaustos e caem. Mas aqui o texto fala que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E o interessante deste texto é que ele nos mostra que quem tem as suas forças renovadas voam em direção a Deus, correm olhando para Jesus e andam no conforto do Espírito Santo. Deus, ele multiplica as nossas forças. Você vai ver que o texto aqui vai dizer que Deus, ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E aqui entra algo sobrenatural, um milagre. Você já parou para pensar que multiplicar nenhum sempre vai ser nenhum? Então Deus, ele faz milagre. Aquele que não tem nenhuma força, aquele que não tem nenhum vigor, aquele que não tem nada, Deus, ele faz dele ainda uma pessoa forte. E o interessante é que nós vamos ter um desempenho semelhante aos heróis da fé. Imagina essa situação. Você vai voar com asas como águia. Você vai correr. E o que faz você parar de uma corrida? É o cansaço.
E o texto fala que você vai correr e não vai se cansar. O texto fala que você vai andar e não vai se fatigar. Esta é a promessa de Deus. Tem uma frase do Max Lucado que ele fala assim: você não pode ser qualquer coisa que desejar ser, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Tudo que Deus quer que você seja. Então Deus ele tem uma promessa de renovo. E um renovo, a dinâmica desse renovo é voar como águias, é correr e não se cansar, é caminhar e não se fatigar. Esta é a promessa da palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes você olha para alguém ou você olha para você mesmo e você chega na seguinte conclusão: eu não sei onde eu estou arrumando força para conseguir superar essa situação, para conseguir ajudar esta pessoa, para conseguir lidar com este problema. Eu não sei aonde aquela pessoa arruma tanta força para vencer o obstáculo que ela está atravessando. E esse texto mostra: nós temos que concentrar em esperar no Senhor, que Ele vai dar um renovo de tal maneira que nós vamos voar como águias, correr e não cansar, caminhar e não se fatigar. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos de meditar, de orar e ser renovado pelo Senhor com esta promessa alcançada. Neste momento nós vamos orar. E se você quer receber uma oração, você pode colocar nos comentários que a gente anota todos e a gente vai orar individualmente por cada pedido, tá bom? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, no início de mais um dia, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nos ajuda a esperar no Senhor, Pai, a colocar a nossa confiança em Ti, a parar de olhar ao nosso redor e olhar para o alto, porque quando nós fazemos desta forma, as nossas forças, elas são renovadas, nós recebemos uma unção de renovo, nós recebemos algo sobrenatural, e este sobrenatural, ó Pai, nos faz voar com asas de águia, nos faz correr e não cansar, nos faz caminhar e não fatigar. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha derramar essa dinâmica na nossa vida, para que possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. É isso que precisamos, Pai. É isso que o nosso coração almeja e é esta promessa que o Senhor tem para todos os que estão cansados, Pai. Que o Senhor tem uma unção de renovo e um renovo que nos vai nos dar uma performance semelhante aos heróis da fé, de correr e não cansar, de caminhar e não fatigar. Senhor, nós sabemos que só o Senhor é que pode fazer isso por nós. Quantos estão cansados, prostrados, desanimados? Mas eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Pai, que o Senhor venha fazer algo sobrenatural em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quinta-feira.